Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E aqui no Café com Política, nosso convidado de hoje é o senador Carlos Viana, do PSD, que mais uma vez vem conversar conosco aqui. Senador, bom dia, bem-vindo à Rádio Super mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Desejo desde já uma excelente semana, muita paz, muita saúde para todos nós. É isso que precisamos, senador. Para a gente começar, o senador Carlos Viana, minha gente, ele é o relator da CPI de Brumadinho lá no Senado. E eu quero começar, senador, perguntando em que pé estão os trabalhos e o que podemos efetivamente esperar. Boa pergunta. Estamos com 3 projetos que foram resultado do trabalho da CPI. E esses 3 projetos já têm os relatores, inclusive, na área de segurança de barragens, na criminalização da questão dos acidentes ecológicos e também a questão da tributação. Entre todos, eu considero a revisão da CEFEM entre as mais importantes. E é que geralmente, Thalita e Rodrigo, enfrentam a maior resistência. Porque quando nós vamos falar em aumentar a contribuição, que nem é imposto, é uma contribuição, geralmente se agigantam as forças todas no país. O que é que nós estamos propondo lá? A cópia, ou trazer para o minério um artifício, um cálculo que é feito na lei do petróleo. Chama-se contribuição especial. Quanto mais rica for a jazida, maior a contribuição para o Estado, para a CEFEM e os municípios. Quanto mais pobre for, naturalmente você cobra menos para não inviabilizar o negócio. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia clara, ouro, por exemplo, que é o que mais suja e envenena, cobra 1,75. Minério de ferro, 3,5. Em Minas, a riqueza do minério, que eles chamam de tabirito, é de 33%. Pará chega a 70% de riqueza. Corumbá, 75% de riqueza o minério. Então lá eles investem muito menos para ganhar muito mais do que aqui em Minas. Essa contribuição nós estamos tentando trazer e vai enfrentar dificuldades, mas já conversamos com o ministro Paulo Guedes. Há um estudo do Senado que será entregue ao Ministério da Economia e eu espero que o governo tenha sensibilidade sobre esse tema. Com essa eventual mudança, senador, já dá para ter uma ideia, não sei se vocês chegaram a fazer esse cálculo de quanto Minas poderia passar a receber, quanto recebe hoje, quanto passaria a receber, por exemplo? A CEFEM o ano passado teve um orçamento de aproximadamente 10 bilhões de reais. Foi o dinheiro que a CEFEM, que nós nem sabemos se é verdade, porque são as empresas que declaram. A Agência Nacional de Mineração não tem condições de nos dizer se esse número é a realidade do minério que está saindo do Brasil. Claro que por Porto, grandes empresas, sociedade anônima, a sonegação fica muito difícil, mas nós temos uma fronteira de 12 mil quilômetros. Quem pode nos garantir que toda a exploração do ouro brasileiro, lá nas terras do norte, por exemplo, estão sendo contabilizadas a bem do Estado e dos brasileiros? Não pode estar acontecendo. O que nós queremos com essa mudança agora, nós podemos subir para 30 a 35 bilhões a arrecadação anual da CEFEM, desde que a gente faça essa mudança. E aí o que tira areia, por exemplo, que tira cascalho, que também é um minerador, esse continuaria pagando 0,5%, 1%. Ninguém está querendo taxar o pequeno negócio. As minas de Minas Gerais, que são minas mais pobres, vamos dizer assim, em termos de riqueza, também continuariam com uma alíquota menor. Mas a minha preocupação e a nossa preocupação em Brasília é com o Brasil. É o que está acontecendo no Pará, Carajás, que é uma fonte gigantesca hoje de minério rico e que contribui muito pouco para o país pelo impacto que a mineração gera em todo o território. Aqui em Minas, senador, preocupação agora também em relação ao racionamento de água que pode acontecer por causa da tragédia em Brumadinho. Como que a CPI tem estudado? Nós recebemos o convite da CPI da Câmara Municipal pelo vereador Irlan Melo. E fiquei muito feliz em poder colaborar. Entregamos toda a investigação que fizemos no âmbito da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, e o relatório embasou inclusive as decisões em Minas. Essa possibilidade da falta de água, ela existe. Por quê? Se as obras não forem feitas na rapidez que se precisa para a captação de água em outro ponto do Rio Paraupeba, nós podemos ter problemas no ano que vem. Mas a força-tarefa, a promotora Andressa Lanchotti, tem acompanhado isso com muito profissionalismo, e aqui eu preciso destacar o trabalho da Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público de Minas. A Força Tarefa tem um trabalho excepcional que merece o nosso aplauso,
e eles estão acompanhando, exigindo da Vale o cumprimento dos calendários para que a capital não se torne um problema o abastecimento aqui. Ô senador, falando ainda em relação à situação ambiental, mas agora de uma realidade tão um pouco mais distante para nós mineiros aqui, que é essa situação da Amazônia. Nós acompanhamos as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro neste fim de semana, falando a respeito de um valor de 38 milhões e meio de reais que foi liberado ou foi descontingenciado pelo Ministério da Economia para o combate a essas queimadas que estão ocorrendo na Amazônia. E agora há pouco saiu também uma notícia que o G7, que é aquele grupo dos 7 países das 7 maiores economias do mundo, vai liberar um valor de 90 milhões de reais, um valor até maior do que aquilo que o governo federal está liberando para esse combate. Eu pergunto para o senhor, como é que o senhor está avaliando toda essa polêmica, inclusive as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que têm sido muito criticadas mundo afora? Bem, o que eu lamento nisso tudo, Thalita e Rodrigo, é que nós no Brasil hoje perdemos a capacidade de dialogar sem os excessos. Nós estamos numa polarização hoje no Brasil que não contribui para o país. Números, prestem bem atenção nisso. Números a gente tortura e os números falam pra gente o que a gente quer. Cada um pode pegar os números. Quando nós falamos em Amazônia, nós temos que nos preocupar muito. A Amazônia é responsabilidade dos brasileiros. Minha opinião é que o presidente Jair Bolsonaro errou ao não ser humilde o suficiente para dizer que a experiência internacional, ela é necessária para nós. Nós não podemos dizer que nós temos capacidade de tomar conta sozinhos da Amazônia, porque não é verdade. Nós precisamos da ajuda dos fundos internacionais. O que seria melhor? Nós fazemos acordos internacionais ou liberarmos garimpo em terra de índio? Quanto é que o país vai ganhar liberando garimpo? Não ganha nada. Vocês acabaram de ver o exemplo da Cefem, 1,75. É muito melhor a gente fazer um acordo com eles lá fora, pegar esse dinheiro, pegar as tropas brasileiras, o exército que é muito bem preparado, a marinha, a aeronáutica, e com esse dinheiro você proteger a Amazônia. Porque aí você acaba com essa preocupação de invasão, de tomar a Amazônia, põe as tropas lá e a gente ganha muito mais do que explorar minério, abrir campo de garimpo. Isso é um negócio que não vai levar a gente absolutamente nada. Essa discussão. Faltou essa capacidade, essa inteligência em pensar o Brasil num cenário, em usar isso para nós darmos uma volta. Veja a Índia, a China com os pandas. Há 20 anos, o tanto que a China era criticada porque matava os pandas. A China se tornou de referência na pesquisa, ela virou a opinião internacional favoravelmente à China. Mas a questão dos incêndios, nós temos um presidente francês que está com a popularidade péssima, o país dele está pegando fogo porque o povo está insatisfeito com o governo dele e ele decidiu usar o Brasil como uma forma de tentar melhorar a imagem dele. E errou, porque quando a gente pega a Amazônia, gente, você tem a Amazônia mata, a Amazônia selva, mas você tem áreas da Amazônia que não são selva, não são mata, tá certo? Roraima está na Amazônia Legal Brasileira, mas metade de Roraima é a floresta amazônica e a outra metade é campo, onde até tem cavalo selvagem. Nesses campos há focos de incêndio, mas são contabilizados como focos da Amazônia. Quando você pega parte do Mato Grosso para cima, Maranhão um pedaço, você pega pedaços do Pará, você tem áreas que são Amazônia Legal, mas não são a floresta amazônica. Já são áreas há muito tempo em uso da agricultura. Quando você pega um mapa, o mapa pontilha lá aqueles milhares são focos de incêndio. São diferentes de incêndio. O problema é que a gente não tem o equilíbrio suficiente aqui, nem de um lado nem de outro, para poder usar esse momento como forma de chamar a atenção sobre a preservação da floresta, que é nossa responsabilidade, mas também evitar que o Brasil sofra ataques como vem sofrendo de um outro lá fora, que resolveu desculpe aí, usar a rede social para tentar melhorar a incompetência dele lá na França. Senador, vamos falar da reforma da Previdência, porque o senhor apresentou 3 sugestões à proposta de emenda da Constituição. Sim. Que está tramitando agora a reforma da Previdência no Senado, já aprovada na Câmara. Quais são essas propostas? Bem, a primeira delas, Thalita, é a desaposentação, que é um tema que nós trabalhamos muito aqui em Minas Gerais, e que foi uma injustiça cometida pelo Supremo com os aposentados. Hoje só de carteira assinada são quase 500 mil em todo o Brasil, fora os autônomos, que muitos estão nos ouvindo agora.
pessoa aposentou com 54, 55 anos de idade, continua contribuindo. Esse dinheiro não volta de jeito nenhum. A pessoa contribui sem a possibilidade de melhorar a aposentadoria ou sem a possibilidade de receber como um benefício. Nós estamos propondo que o aposentado tenha a opção de contribuir ou não. Se ele contribuir, que a cada 24 meses uma nova pontuação possa melhorar a aposentadoria dele. É um dos primeiros pontos. O segundo ponto sobre a reforma da Previdência diz respeito às Forças Armadas e à questão dos militares. O projeto de carreira dos militares brasileiros, Forças Armadas, já propõe uma aposentadoria com 35 anos de trabalho. Isso já está lá. Nós temos uma conversa muito aberta com as Forças Armadas e decidimos que na Previdência apresentaríamos também uma emenda referente a esse assunto para que os 35 anos se tornassem uma realidade nas aposentadorias também dos militares brasileiros, o que ajudaria e muito na reorganização dos caixas federal estadual futuramente, porque depende muito de uma decisão de assembleias, não passa pelo governo federal. A questão dos militares em Minas tem um instituto próprio. Ele não é regido por regra federal. Teria que ser discutido na Assembleia e por aí vai, e toda essa história. Esses assuntos a gente tem conversado lá em Brasília a esse respeito, justamente para que a gente possa olhar o Brasil. Que hoje nós vamos pedir para todo mundo se aposentar com 65 anos. Então tem que ser todo mundo. Pelo menos uma idade mínima para todas as carreiras. Porque se a gente for pensar, vai ter que tirar juiz, médico, todo mundo vai querer um benefício. E está na hora da gente pensar no país. O terceiro é a questão das viúvas. Nós estamos propondo, a Confederação Brasileira de Aposentados me pediu para olhar essa questão, abraçar, e eu acho justo. A maioria das viúvas brasileiras recebe R$1.240. Se nós cortarmos isso para 60%, vai cair para um salário mínimo. Se a gente raciocinar que 30% das cidades brasileiras são compostas por aposentados ou pensionistas, a gente vai diminuir o poder de compra dessas pessoas e vai diminuir também a distribuição de riqueza no país. Então, eu acho essa economia na Previdência, eu entendo como um dinheiro que acaba não sendo útil para o governo e fazendo falta na sociedade. Nosso tempo está acabando, senador, mas dá tempo de fazer uma pergunta rapidinho. Pois não. Você acha que a questão da capitalização na reforma da Previdência, que foi retirada pelos deputados na votação da Câmara, na tramitação desse projeto na Câmara, volta no Senado como foi cogitado? Olha, eu tenho conversado muito com o senador Tasso Gereissati, que é o relator, não acredito. Acho que a capitalização deverá ser discutida num outro momento. A ideia é muito boa, porque vocês, por exemplo, que são mais jovens, poderiam gerir o orçamento da aposentadoria de vocês com muito mais transparência do que hoje é feito pela Previdência Federal. Mas é um assunto que nós não estamos maduros para ele ainda. É muito melhor a gente discutir os números, a questão do déficit, dar uma solução para o país e, no futuro, a gente discutir formas da pessoa poder escolher que aposentadoria ela quer e onde vai receber. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, senador? Combinados. Reforma da Previdência. Passa. Relação Necessária. com o governo Zema. Ainda muito aquém do desejado. Relação com o governo Bolsonaro. Também aquém do desejado. Alexandre Calil. Reeleito prefeito da capital é minha confiança. O que mudou em Brumadinho nos últimos 7 meses? Nada. Nós não aprendemos com a tragédia ainda. Fernando Pimentel, candidato a prefeito de Belo Horizonte no ano que vem? Fake news. Senador Carlos Viana, do PSD, relator da CPI de Brumadinho no Senado, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer recebê-lo mais uma vez por aqui, senador. Um abraço mais uma vez, uma boa semana a todos. Graças a Deus, né? Pelo trabalho, pela saúde, vamos em frente.